Ricardo, a gente tem mais notícias para comentar, eu queria a opinião sua. Primeiro, vamos um comentário sobre a notícia capa do dia, que é essa notícia do Dallagnol, né, que foi publicada no Metrópolis, que é o seguinte: o Dallagnol trocou mensagens com colegas procuradores sobre a Petrobras e sobre a JF. A matéria traz mensagem relativa a esses dois assuntos. Em relação à Petrobras, ele demonstra preocupação, junto com seu colega, que os recursos, né, do acordo de leniência vá para a Petrobras e sejam fiscalizados pelo TCU. Né? Aí ficou aquela sombra. Por que ele está preocupado com esses recursos? O que ele tem a ver com isso? Né? Que ele está preocupado que esses recursos vão ser fiscalizados pelo TCU. Mais uma sombra aí sobre o Dallagnol. A gente sabe muito bem todo o rolo que teve com esses recursos de leniência, estão sendo investigados pelo CNJ, tem o tal fundo Dallagnol, que até hoje ele não conseguiu explicar, está sendo investigado, que ele queria montar um fundo lá de 2 bilhões de reais controlados por ele. E tem outro assunto aí que eu achei muito grave, em que ele, conversando com lá um amigo dele, procurador, ele praticamente torce pela destruição da JF, né? Em que ele fala com o amigo dele, vai que os Estados Unidos, vai que a gente aplica uma multa de 6 bilhões de reais ou de dólares, e os Estados Unidos aplica de 60, aí ele vai passar vergonha, né? Aí é uma coisa chocante, Ricardo, porque é uma falta de noção tão grande em relação a uma empresa que emprega dezenas de milhares de pessoas, né? A gente já viu isso, né? Não é a primeira vez que a gente vê esses diálogos em relação a essa despreocupação total, essa leveza com que ele trata de empresas que são corporações imensas, são importantes para a economia nacional, né? A JF é a maior empresa de carnes do Brasil, maior do mundo, para falar a verdade. E você sabe que os Estados Unidos é um grande produtor de carne, compete com a JF. Agora a JF cresceu tanto que até comprou as empresas lá. Mas interessaria para os Estados Unidos quebrar a JF, né, para os Estados Unidos dominar. Inclusive, veriam para cá, uma empresa americana dominaria o mercado nacional de carne. Mas, enfim, qual a opinião sobre mais essa estrepolia aí da Lava Jato? A Lava Jato, Miguel, ela claramente é uma quadrilha montada para lucrar em cima da destruição do patrimônio nacional, seja ele público ou privado, em função dos interesses estrangeiros. Não existe dúvida em relação a isso. Está registrado e oficializado pela própria Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que essa quadrilha, ela não é julgada, ela não é punida. Como é que você age em nome do Estado brasileiro, como um agente público? Você prepara uma armadilha para poder destruir o próprio país e lucrar com isso. A destruição da Petrobras, evidentemente, só interessava às nações estrangeiras, particularmente aos Estados Unidos. Isso foi combinado. Evidentemente que foi combinado. Não existe força no Brasil capaz de unir a elite empresarial, como uniu com o lavajatismo, a mídia, o Ministério Público e o Judiciário. Não existe. A única força com capacidade de, direto ou indiretamente, costurar isso, efetivamente, era o Departamento de Justiça americano, que é o que aconteceu. Então, eu acho, né, que o lavajatismo como um todo, porque esse é um câncer civilizacional. É preciso que isso seja encarado de frente. O Brasil não pode varrer, como fez durante toda a sua história, varrer para baixo do tapete. Sempre tudo aquilo que as elites fizeram, né, contra o povo,
contra o país, contra o interesse nacional, contra a nossa soberania. Tudo historicamente foi colocado embaixo do tapete. Nós não podemos mais uma vez fazer isso, né? E acho, sinceramente, que esse câncer ele saiu, né, como se fosse uma metástase em outras partes, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Paraíba. Ou seja, é preciso encarar isso de frente, porque não adianta a gente estar falando do Congresso, porque o Congresso é produto disso, né? A crise institucional é produto disso, a democracia, a fragilidade democrática existente hoje no país é produto disso. Então, ou se encara isso de frente, e eu falo encarar, são as próprias instituições e principalmente a sociedade, né? As instituições como o próprio Ministério Público Federal. Não adianta, enquanto isso não for resolvido, e aqueles que cometeram esses crimes punidos, efetivamente você vai ter sempre essa desconfiança e vai ter essa impressão de que esse pessoal que pensa assim, que pensou e fez assim, eles estão na moita esperando o momento para poder retomar a ofensiva em busca dessa coisa que eu chamo que é ser o tutor da sociedade. Eles achavam que tinham cacife para moralmente serem tutores da sociedade brasileira, incentivando e estimulando naturalmente a extrema-direita, que foi isso que ocorreu. Então, eu penso, né, eu não tenho meias palavras. Eu não vou dizer que é porque parece que foi isso. Foi isso. Ninguém prende um candidato que estava em primeiro lugar por 580 dias sem ter a menor prova. Isso não existe. Ninguém faz o que fizeram na Paraíba, o que fizeram em um monte de cantos, né, para poder interferir na política, sempre em prol da direita, destruindo a esquerda, né? Ninguém faz isso de graça. Então, esse cenário todo do Brasil, eu acho que a questão do lawfare, do lavajatismo, é a coisa mais importante que existe nesse momento. Tudo isso está acontecendo, essas votações no Congresso, essas coisas bizarras que tem dentro do Congresso Nacional, né? Essa apatia do povo brasileiro, inclusive, dos setores mais organizados, ou que eram mais organizados, eu acho que tem tudo a ver com essa falta de resposta evidente em relação ao mais grave problema democrático do país, que é exatamente a inadimplência punitiva do lawfare, do lavajatismo e de tudo isso que corroeu as instituições ao longo desses 15 anos do nosso país.